Olá pessoal, tudo em paz? Vamos continuar nosso conteúdo de genética. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, a partir da página 280. Preste atenção, hoje nós vamos dividir esse capítulo em duas partes, tá? Um capítulo um pouco longo, um pouco complexo, vamos dizer assim, mas eu sei que vocês vão conseguir entender porque a gente já falou sobre isso em várias aulas, tá? Então, hoje é a primeira parte desse capítulo 12. Nós vamos começar falando como os pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento do estudo dos genes, certo? Hoje nós vamos compreender a hereditariedade, entender o que é isso e também analisar a primeira lei de Mendel. Mendel é um pesquisador que contribuiu bastante para a genética e a gente vai conhecê-lo hoje. Então, só recapitulando tudo que a gente já viu, nós falamos sobre o DNA, né, como é a sua organização, que a gente tem os nucleotídeos que se pareiam entre si, entre as bases nitrogenadas, né, formando aquela dupla hélice. Né? O RNA é uma estrutura que é formada a partir do DNA, né, e ele é só uma única fita, uma única hélice. Né? A gente viu que tem um processo de transcrição do DNA para RNA, né? Isso acontece lá no núcleo da célula, é onde está o material genético, e esse RNA vai ser traduzido em uma proteína. E essa proteína é a que dá a característica do nosso corpo, do nosso organismo, a cor da nossa pele, do nosso cabelo, a cor do olho. Então, é esse processo, é essa informação genética que está no DNA que vai ser passado para gerações futuras. É o DNA que vai ser a fonte da informação para a hereditariedade, certo? A gente viu o processo de expressão dessa característica, que é o processo de tradução do RNA mensageiro em uma proteína, que isso se dá a nível de citoplasma. Lembra disso? Todo esse processo que a gente já falou bem direitinho, né? E a gente viu também que o DNA está lá dentro do núcleo, né? Quando a célula está se preparando para dividir, ele se organiza na forma de cromossomo. Você sabe o que é um cromossomo? É uma grande fita de DNA que está associada a proteínas e vai ficando enroladinho, enroladinho, se compactando até formar essa cromatina, que no núcleo normal ela está bastante espalhada, descondensada, mas quando a célula vai se preparar para iniciar a divisão celular, né, no final da intérfase e no começo da mitose, na prófase, tá lembrado? Exatamente. A célula vai formar os cromossomos, que é essa estrutura aqui, ó, com a cromatina bastante condensada. E a gente viu que esses cromossomos interagem entre si, né, podendo realizar o crossing over. Tá? Então a gente vai falar sobre como esses cromossomos podem passar a informação genética para as gerações futuras. Mas falando desde o começo dos pesquisadores, os primeiros cientistas que pensavam sobre isso, né, se dá lá no início da humanidade, né, desde a época de Hipócrates, vários séculos antes de Cristo. Esses pesquisadores, esses cientistas, eles procuravam explicar como é que a característica de uma geração era passada para outra. Né? Eu tenho certeza que você tem alguma característica que é muito marcante no seu pai ou da sua mãe, ou até do seu avô, da sua avó, que você tem essa característica. Né? Então, desde sempre, os pesquisadores procuraram alguma explicação para é, justificar essa passagem, essa transmissão de características. Então, várias teorias foram propostas. Gente, foram teorias assim que para a gente podem parecer absurdas. Mas pensa comigo, desde a época da antiguidade, os pesquisadores eles não tinham os mesmos recursos de hoje, não é verdade? Não tinha microscópio, não tinha tantos livros, não tinha informação, não sabia nem o que era DNA, cromossomo, então eles só filosofavam, né? Esses primeiros pesquisadores eram mais filósofos cientistas, então eles procuravam explicação para tudo. Então começou lá de Hipócrates, por exemplo, ele criou uma teoria da pré-formação, né? Que existia miniaturas de órgãos dentro de cada indivíduo e quando eles faziam a relação sexual, passavam mini órgãos de um para o outro e assim formava um indivíduo pequenininho e ia se construindo até chegar a um indivíduo adulto. É um pouco surreal a gente pensar assim, né?
mas era como eles pensavam. Por exemplo, esse cara aqui, ó, William Harvey, ele pensou na teoria da epigênese. Ele pesquisou junto com Charles Darwin, que é um pouco mais recente, mas ainda assim século 17, 1850 e alguma coisa. Tá vendo como é antigo ainda para o nosso tempo? Então ele pensava o seguinte, que os animais surgiam a partir de um ovo, né? E nesse ovo tinha um materialzinho para se desenvolver. É como se fosse uma gêmula. Ele chamou de gêmula, que era um material que ficava lá adormecido e esse ovo meio que eclodia, gerando o indivíduo adulto. Mas hoje a gente sabe que não é assim, né, gente? A gente sabe que existem vários outros fatores, existem os gametas, que são formados pela divisão celular meiótica, tem os cromossomos contendo os genes. Então, à medida que a ciência vai avançando, vai se entendendo quais os processos, quais as informações que são responsáveis para a transmissão das características entre as gerações, beleza? Quem começou a organizar esse pensamento foi esse camarada aqui. O nome dele é Gregor Mendel. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Mendel, por incrível que pareça, ele foi um monge, né? Um padre lá dentro de um monastério, né? Ele bastante religioso, mas também os religiosos, né? Os monásticos, eles foram muito responsáveis, bastante responsáveis pelo desenvolvimento do conhecimento. Eles ficavam lá dentro dos monastérios, tanto se dedicando à atividade religiosa, mas também se dedicando à atividade científica. Então, eles procuravam, pesquisavam, faziam experimentos nos seus horários lá, né? E Mendel foi um desses monges que que pesquisou sobre biologia, sobre a ciência. E o que foi que ele fez? Olha só, ele começou a estudar essa plantazinha, que tem, o nome dela é Pisum sativum. Essa planta é a planta da ervilha, sabe a ervilha verdinha? Então Mendel começou a pesquisar essa planta ervilha. Ele começou a ver que ela era facilmente cultivada, né? Ela nascia e se desenvolvia facilmente. Ela tinha algumas características que eram bem contrastantes, ou seja, tinha plantas que era apenas de uma cor, tinha flor apenas de uma cor, outras plantas de ervilha tinha flor de outra cor, não tinha uma mistura, sabe? Elas se reproduziam com um ciclo bastante curto, sabe? Elas, quando fazia essa reprodução entre essas plantas, elas nasciam rapidamente, assim, se desenvolviam rapidamente, era um ciclo curto. Então dava para ele analisar várias gerações, né? Ele fez esses experimentos de autofecundação, né? Pegando gametas de uma planta e fecundando na planta da outra. Era uma fecundação artificial. Então, ver só como é que ele fez, né? Ele analisou vários fatores, várias características dessa planta de ervilha. Né? Por exemplo, a textura da ervilha, não sei se você já viu, mas existem ervilhas que são lisas, outras que são meio rugosas. Algumas ervilhas são meio amareladas, outras são verde propriamente dita. A flor da planta da ervilha, algumas plantas possuem a flor roxa ou púrpura e outras possuem apenas amarela. Perdão, apenas branca. Existem vagens. Vagens é uma bolsinha que guarda as sementes de ervilha. Dentro existem algumas vagens que são lisas, outras vagens que são rugosas. E a mesma forma, a cor da vagem, algumas vagens eram verdes e outras plantas só possuíam vagens amarelas. Então, ele viu que existiam várias características marcantes nessa planta, então ele foi ver como é que essas características eram passadas de uma geração para outra. Quando ele fazia um cruzamento entre plantas, ele foi observar qual era a característica que era predominante na geração futura. Preste atenção, olha só. Mendel pegou, viu que tinha uma planta que só nasciam, por exemplo, uma planta que tinha flor roxa, né, ou púrpura, quando cruzava com outra planta de cor púrpura, todas as plantas só nasciam com a flor roxa, púrpura. Então ele pensou, não, essa linhagem aqui, essa planta ela é pura, né, porque ela só nasce com essa característica, não tem outra característica que surja aqui. Da mesma forma, com plantas com a flor branca, né? Quando ele cruzava planta branca com planta branca, só nascia planta de flor branca. Então, essa linhagem também é pura. Aí ele pensou, e se eu cruzar uma planta roxa pura com uma planta branca pura, o que é que vai acontecer? Aí, olha só, quando ele cruzou uma planta de flor roxa com uma planta de flor branca,
as plantas filhas, todas as ervilhas filhas que nasceram, todas tinham a flor roxa. Ele pensou, oxe, como assim? Se eu cruzei roxa com branca, todo mundo nasceu roxa? Então tem alguma coisa nessa planta roxa que ela faz com que essa característica seja mais dominante, que apareça mais, né? Ele pensou, existe algum fator nessa planta de flor roxa que ela domina sobre o fator que determina a cor branca da flor. Tu está conseguindo entender? Então esse foi o comecinho do pensamento de Mendel a respeito dessa relação entre os fatores que determinavam as características dos indivíduos. Mesma coisa foi para os outros, as outras características. Por exemplo, quando ele cruzou planta de ervilha lisa com rugosa, só nasceu planta com ervilha lisa. Ervilha amarela com ervilha verde, nasceu todo mundo amarelo. De vagem lisa com vagem ondulada ou rugosa, nasceu todo mundo de vagem lisa. Então você está vendo que existe uma característica que é mais dominante, ou seja, que ela exerce uma dominância, aparece mais do que a outra característica. Então Mendel começou a se ligar nesse detalhe e começou a propor algumas leis, algumas afirmações com base naquilo que ele estava observando na sua experimentação. Lembra lá do primeiro capítulo que a gente falou sobre experimento científico, né? Testar, observar, né? Criar hipóteses e determinar uma teoria ou uma lei? Aqui Mendel determinou uma lei, porque essa lei ela era imutável nesses casos. Quando existe uma característica que é dominante sobre a outra, aquela outra característica que não é dominante, ela não aparece nessa primeira geração entre o cruzamento entre uma planta roxa e outra branca, por exemplo. Então, você está percebendo? Existem essas relações, mas Mendel não sabia, na época dele não tinha microscópio, ele não sabia o que era célula, o que era DNA, o que era gene, cromossomo, então ele chamou isso de fator, né? Outras informações aqui, como eu mostrei para vocês, né? Aqueles quadradinhos, ele viu que tinha um fator que era mais dominante e outro que não era. Que o que não é dominante a gente chama de recessivo. Aprende bem essas palavras. A característica dominante é aquela que é expressa, né, que é vista, certo? Na geração futura, depois do cruzamento, e a geração recessiva é aquela que não aparece nesse primeiro cruzamento. Veja, a gente está falando de um cruzamento entre flores puras, roxas, e flores brancas, também puras. A gente tem uma flor roxa aqui, mas essa flor roxa ela já não é pura, porque existe uma mistura, uma hibridização. Hibridizar é misturar. Existe uma hibridização entre as duas características, roxa e branca, certo? Então, essa geração aqui que a gente chama de F1, a geração de filhos número 1, né? Ela é uma geração chamada de híbrida, certo? Porque ela recebeu características tanto de uma planta quanto da outra. A planta pai e a planta mãe, entre aspas, tá entendendo? Então, existe a recepção de características dos dois progenitores. Só que vai ter uma característica que ela vai ser dominante e a outra característica vai ser recessiva, que não vai aparecer, certo? Aí olha só o que Mendel pensou. Beleza, na F1 nasceu todo mundo de planta roxa, só que essas plantas elas são misturadas, elas são híbridas, né? Aí ele pensou, e o que é que acontece se eu cruzar uma ervilha, uma planta de ervilha híbrida de flor roxa com outra igual a ela, também roxa, mas híbrida? O que é que vai acontecer? Será que vai nascer todo mundo roxo de novo? Aí quando ele fez esse cruzamento entre os indivíduos da F1, foi o que aconteceu na F2, a geração de filhos número 2. Ele viu que apareceu a característica branca de flor branca, só que em menor proporção do que a característica de flor roxa. Olha só o que é que aconteceu. De 4 indivíduos que foram gerados, 3 nasceram com flores roxas e apenas um dos 4 nasceu com a flor branca. Então ele pensou, olha só, a característica branca ainda está nesse indivíduo aqui roxo, mas que não foi expresso, né? Ele ficou guardado nesse indivíduo. E quando eles cruzaram entre si esses dois híbridos, aí essa característica foi possível ser expressa. Então
Então Mendel pensou, não, tem alguma coisa aí, tem algum fator que é responsável pela expressão de uma característica ou roxa ou branca, né? Ou ervilha lisa ou rugosa, ou semente amarela e outra verde. Então, quando ele viu as proporções da segunda geração da F2, todas eram mais ou menos assim, 3 de uma cor e uma para outra, né? Quando ele cruzou a ervilha amarela com verde, nasceu na F1 todo mundo amarelo. Quando ele cruzou amarelo com amarelo, ele viu que nasceu 3 amarelo para 1 verde. Está vendo que essa proporção de 3 para 1, né, de 4 possíveis, nasce 3 de uma cor e 1 de outro. Então essa foi a proposta de Mendel, essa primeira lei de Mendel diz isso, né? Que quando se tem um cruzamento entre dois híbridos, a gente tem mais ou menos essa proporção de 3 características dominantes do parental F1 para uma característica do recessivo, que não foi expresso lá no parental, mas que na F2 apareceu, certo? Então, gente, entre esse cruzamento, a gente começa a determinar esses fatores que Mendel chamou, né? Ele disse que essas características seriam determinadas por fatores que se separariam na formação das células reprodutoras. Que células são essas? Os gametas, né? E esses gametas são formados a partir da meiose e se unem após a fecundação, se unem na fecundação. Então, esses fatores, ele começou a identificar, existe um fator que é dominante e outro fator que é recessivo. Aí a gente começa a anotar, né, com uma letrinha, para a gente diferenciar quem é dominante e quem é recessivo. Então, os dominantes a gente sempre chama com uma letra maiúscula, a gente chama aqui de um azão, e o recessivo a gente chama de azinho, a letra minúscula, tá? Então, trazendo para cá, para o experimento de Mendel com a ervilha, quando ele observou a cor da ervilha, ele cruzou uma geração aqui, todo mundo puro, amarelo, que só tinha fator azão, né? Ela era azão, azão, cruzou com outra verde, que era azinho, azinho, só tinha fator recessivo. Então, quando cruzou aqui, ó, aí o que é que acontece? Cada fator desse vai estar presente em um cromossomo. E quando existe a meiose, né, esses cromossomos vão se separar. Lembra que existe a separação dos cromossomos homólogos depois das cromátides irmãs? Então, cada cromátide irmã agora vai ter um fator, né? Que esse fator a gente vai chamar de alelo, tá? Vamos começar a dar o nome às coisas, certo? Então, quando a pessoa apresenta os dois alelos iguais, ou alelos dominantes, ou alelos recessivos, azão, azão ou azinho, azinho, a gente chama de homozigoto. Homo vem de igual. E heterozigoto, hetero diferente, a gente chama de azão, azinho, certo? Então a gente vai falar mais sobre esse cruzamento aqui nas próximas aulas, só para vocês entenderem como é que Mendel associou os fatores que determinam com os alelos que estão nos cromossomos, certo? Então, ó, essa primeira lei de Mendel, o que é que determina? Os dominantes pode ser expresso em homozigose ou heterozigose, certo? Pode ser tanto azão, azão, duas letras maiúsculas determinando dois alelos dominantes, ou pode ser um heterozigoto, né? Ó, o azão, azinho, aqui um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas quando apareceu o alelo dominante, esse alelo dominante não deixa que a característica recessiva seja expressa. Olha só, é o caso aqui, ó, ervilha amarela com ervilha verde. Então vem um fator do verde, o azinho, e um fator do amarelo, azão. Só que o azão, o fator amarelo, é dominante. Então, dominante, o próprio nome já está dizendo, né? Domina sobre o fator verde. Então, não aparece a característica verde, mas ela ainda está aqui. Então, quando tem um cruzamento entre dois amarelos híbridos da F1, aí a gente pode ter um azinho de um e outro azinho da outra. Aí, juntando azinho com azinho, a gente tem os dois fatores recessivos que determinam a cor verde. Então, esse é um homozigoto recessivo, certo? Então, ó, quando a gente fala da primeira lei de Mendel, também chamada de monohibridismo, ou seja, a mistura híbrido de uma característica, cada caráter é condicionado por dois fatores. Esse par de fator segrega no momento da formação dos gametas, na meiose,
que são puros em relação a cada fator. Então, isso é o que determina a primeira lei de Mendel, tá? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as variações, a aplicação da primeira lei de Mendel, como é que a gente pode associar esses fatores, esses genes, esses alelos, nas características que a gente observa em nós, nos nossos pais, né, e nas gerações que são passadas nessa hereditariedade, beleza? A gente fica por aqui. Eu deixo para vocês a leitura do capítulo, certo? A primeira parte da página 281 a 285 e façam duas questãozinhas que tem durante essa leitura na página 283 e 285, só para vocês aplicarem tudo que a gente viu até agora, beleza, gente? Então é isso aí, a gente se encontra no nosso Tira Dúvida e na próxima aula nós continuamos esse capítulo, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau!